Bem, nosso estudo de hoje é a lição 16 do livro Mãos Unidas, tem por título Religião e Nós. Religião, em tese, é a presença do Criador na criatura, guiando a criatura no rumo da perfeição. Compreendendo assim, reconhecemos que todos os assuntos de administração humana são temas das leis humanas que a todos nos compete respeitar e prestigiar. Entretanto, no mundo de nós mesmos, é justo contar com a religião para resolvermos os problemas da vida íntima, e se a religião não nos ajuda a conduzir atitudes e sentimentos, se não nos ampara nas horas de crise ou de tentação, ensinando-nos a observar e raciocinar, se não nos suprime os conflitos de origem sexual, esclarecendo-nos que a comunhão afetiva se relaciona com a responsabilidade dos parceiros que a compartilham, baseando-se na lealdade aos compromissos assumidos e nas decisões da consciência de cada um, se não nos propicia entendimento e resignação diante da dor, demonstrando-nos com os princípios de causa e efeito que nunca feriremos alguém sem ferir a nós próprios, se não nos imuniza contra a revolta ante as aparentes desigualdades sociais, induzindo-nos a aceitar a justiça de Deus, imanente nas menores ocorrências da vida, se não nos demonstra que a nossa renovação para o melhor pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo, tudo dependendo de nossa própria vontade, se não nos favorece com visão nova da vida para além do plano físico, arrancando-nos ao desespero e sustentando-nos a paz e a conformidade nos dias cinzentos de adeus aos entes queridos perante a separação temporária frente ao túmulo, então a religião terá fracassado, mas urge reconhecer que não fracassou e nem fracassará em sua elevada missão de tutora maternal das criaturas terrestres, consolando-as e redimindo-as nas múltiplas faixas de trabalho em que se especifica. E por testemunho do que afirmamos, temos atualmente a doutrina espírita entre os homens, restaurando o cristianismo e explicando as leis que regem o ser e o destino, a vida e a morte, sofrimento e evolução em todas as frentes da humanidade. A palavra religião, a gente esquece o significado, né, de religar a Deus. Mas a verdade é que nos dias de hoje ainda, as religiões são utilizadas muito como procura para resolver os nossos problemas mais imediatos. A mesma coisa que faziam com a imagem do Cristo, por exemplo, na época, e fazem até os dias de hoje. Muita gente, mas é uma porcentagem muito grande mesmo, de pessoas aqui na Terra procuram o Cristo apenas para alívio das suas dores. É nos momentos de dificuldade, é momento de doença, é momento de perda de ente querido, é momento mesmo de crise financeira. Aí vai procurar a figura do Cristo para consolo, ou então como um curandeiro mesmo, como era tratado na época, apenas para alívio das dores. Mesmo lembrando que Jesus falava, bem, vinde vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele prometeu alívio, não cura absoluta, porque ele falava, vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Mas uma porcentagem já significativa da humanidade já procura a religião nos dias de hoje como uma maneira de reforma íntima, e lembrando também com Cristo que ele disse, sois deuses, tudo que eu fiz e vocês estão admirados, vocês podem fazer também, só depende de vocês. E começa a indicar um caminho, um roteiro para que a gente tenha que ter saída da zona de conforto e começar a colocar na prática esse roteiro. Está lá nas bem-aventuranças, né? Conforme a gente for mais misericordioso, mais manso e pacífico, vem lá dizendo um roteiro para a gente, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, amar o inimigo, não se aborrecer com qualquer coisa. Vem dando um roteiro para que a gente, em primeiro lugar, a gente consiga buscar uma estabilidade aqui nossa, para ter uma vida razoável, né? Conseguir passar bem por um mundo que te testa o tempo todo, mas ao mesmo tempo também para que a gente busque essa reforma que vá fazer a gente progredir. Então, a religião, em pleno século XXI, ela ainda é vista dessa maneira. Agora, o Emmanuel tem uma frase, né, vamos colocar aqui, junto com o Leon Denis, que dizia que a religião boa é a religião que torna melhor o homem. Então, a melhor religião é a religião que torna melhor o homem, e religião, principalmente, quando a gente vai discutir esse tema, a gente tem que aprender que você, vamos colocar, criticar, discriminar a religião do outro, é você discriminar aquilo que ele carrega como base de toda a sua vida,
e que acaba sendo toda a sua referência, então pode ser uma violação muito grande, de maneira que a gente vai aprendendo que se o aprendizado maior aqui da Terra é amar ao próximo como a si mesmo, você respeitar a religião dos outros é um dos maiores baluartes desse amor ao próximo. Agora, o Emmanuel coloca que a religião tem que estar fazendo a gente melhorar. Me lembro uma vez do próprio Chico Xavier, quando uma mulher chegou perto dele e falou: "Oh, meu marido é espetacular, é excelente pai, excelente profissional, excelente esposo, que pena que ele não é espírita." Ele falou: "Minha filha, mas se ele não é isso tudo e não é espírita, deixa ele ser do jeito que ele está sendo, porque está no caminho bom." Porque o pior é quando você está no espiritismo ou está em qualquer outra religião e não muda, continua a mesma coisa. O Emmanuel vem estabelecer aqui um roteiro para chamar a nossa atenção, para puxar a nossa orelha, porque se não existe perfeição aqui na Terra, fatalmente nós estaremos enquadrados em um desses parágrafos aqui que ele resolveu deixar para a gente. Ele começa falando: se a religião não nos ajuda a conduzir atitudes e sentimentos, e aí ele vem com se 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Se não nos ampara nas horas de crise ou de tentação, ensinando-nos a observar e raciocinar. Vem a crise e a tentação. O que ele está me ensinando nesse momento? O que eu estou tendo de aprendizado nesse momento? Está mostrando para mim aqui, ó, eu ainda estou vulnerável nesse ponto. Está mostrando para mim que quando fala lá no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, não está falando para afastar de mim a tentação. Vai chegar um dia que naturalmente eu vou me tornar invulnerável àquilo ali. E vou chegar a um ponto que aquilo vai deixar até de se chamar tentação. A gente vai olhar para o passado e falar: um dia eu já caí naquilo ali, hoje eu não caio mais de jeito nenhum. Aí depois ele vem falar: se a religião não está suprimindo nossos conflitos de origem sexual, ensinando a responsabilidade entre parceiros, a lealdade, ela está falhando então. Se ela não está nos propiciando entendimento e resignação diante da dor, mostrando o tempo todo causa e efeito, que a dor, na verdade, ela está tirando a gente da zona de conforto, então não está cumprindo o seu papel. Se não nos está imunizando contra a revolta, nessas desigualdades, nessas atitudes de governos, nessas crises então a religião também não está ajudando a gente. Se ela não demonstra que a nossa renovação para o melhor pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer tempo, o Emmanuel dá aqui uns parágrafos para a gente estar analisando mesmo, muito profundamente, de maneira muito sincera, e a cada um vai fazer essa análise aí de maneira pessoal, como é que eu estou nesse momento. E a partir dessa avaliação que é íntima, e é a avaliação mais preciosa que tem, porque é aquela que coloca a gente em condição de observar qual está sendo a minha maior necessidade no momento. E eu me lembro, por exemplo, deixar aqui uma das coisas que foi marcante para mim, por isso que a gente gosta de estar passando, se foi para mim, pode ser para mais alguém, é que eu, quando conheci a obra de Chico Xavier, eu tinha a intenção de ler todos os livros. Queria muito ler os 412 de quando ele desencarnou, que depois foi descobriram que era 419, depois que ele desencarnou já escreveram vários outros. Eu queria ler todos os livros, e aí um espírito falou para mim assim: mas por que você quer ler todos os livros? Você quer se tornar o que é um intelectual espírita? Para a gente aqui interessa muito mais que você identifique em você aquilo que precisa de reforma e você comece a ler tudo sobre isso para que você mude, se transforme dentro daquilo que é a tua necessidade. Então eu, fazendo um planejamento comigo, eu coloquei como prioridade, o que mais me incomodava ainda era uma agressividade que eu ainda trago dentro de mim. Quem convive comigo sabe que eu ainda tenho momentos explosivos, emocionais. Eu quero estudar tudo sobre isso para que eu vá melhorando, e tem tido melhor. Depois eu botei a sensualidade, eu quero estudar a sensualidade também, para poder não tomar puxão de orelha quando o Emmanuel escreve essa coisa aqui da origem sexual, dos conflitos. Então eu comecei a estudar os livros também que tratam do assunto. Então a gente começa a estudar assunto por assunto para poder ver o que ele vai fazer com a gente de melhora, e a gente vai observando, fazendo laboratórios mesmo da nossa vida para ver se a religião realmente está dando conta, ou está sendo apenas para dar satisfação à sociedade, ou está sendo apenas para buscar consolo e alívio no momento da dor.
Fica a reflexão para cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.